Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que criticam o nosso corpo, que dizem palavras, frases do tipo: Nossa, como você engordou, você era mais bonita antes, como você tá acabada. Sabe, coisas assim que acaba com o nosso dia. Quem já não passou por isso, né? Eu já falei sobre isso num vídeo lá no Instagram, um Reels. Só que o Reels, ele é um vídeo muito curto, então eu tenho que ser muito objetiva. E aqui no YouTube, a gente consegue abranger mais o assunto, né? Falar um pouco melhor dele, de uma forma mais tranquila. Esse é um tema muito recorrente, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque já aconteceu comigo, eu vejo acontecendo diariamente, ou vem alguém e me conta, sabe, que aconteceu. Então vamos falar sobre o assunto, tá? Pessoal, às vezes a pessoa vem, chega e fala para você, parece que ela está sendo cuidadosa, mas na verdade, até ela pode pensar isso, que está sendo cuidadosa, que tá te dando uma, uma dica para que você se cuide, né? Mas na verdade, o que há por trás é uma invasão. É assim que a gente se sente, invadida, desrespeitada. E nessa situação, você precisa sim pôr o limite. Você precisa chegar e dizer: olha, o meu corpo não está em pauta aqui. Esse não é o tema da conversa, tá? Porque você vai ouvir algo ali que você não tá afim de ouvir, que às vezes não tá nem te incomodando, mas a pessoa ela insiste em ficar ali dando palpite dela, não tá nem no assunto da conversa, e isso vai gerar para você um certo desconforto, você vai ficar triste. Então, todas as vezes que alguém nos invade, que alguém fala algo que não é legal de se ouvir, você precisa impor o limite. Então, a pessoa chegou e falou algo desse tipo, você vai dizer: olha, o meu corpo não está em pauta. Eu não gosto quando você fala do meu corpo, não me sinto confortável, e aí você encerra ali o assunto, tá? Eu acredito que só com essas frases uma pessoa de bom senso já para. Mas se ela insistir, você volta a falar novamente a frase: olha, meu corpo não está em pauta, eu já falei isso para você, eu não gosto que você fala do meu corpo. Se a gente não puder entrar num consenso aqui, infelizmente eu vou ter que encerrar a conversa. E aí eu acredito fielmente que a pessoa vai parar, ela sim vai parar, tá? E aí agora a gente vai falar um pouquinho do nosso corpo, tá, pessoal? O nosso corpo, ele é algo vivo, ele está em constante transformação. E o nosso corpo conta uma história, tá? A gente passa por fases na vida, a gente passa por situações que nos abalam emocionalmente, a gente passa às vezes por tratamentos, a gente passa por situações que exigem mais ali, uma rotina mais agitada, mais frenética, e às vezes você acaba se descontrolando ali da tua alimentação. É claro que todas essas situações dá para retomar, dá para voltar, né? Dá para ajustar, pensando na nossa saúde, no nosso bem-estar. Mas nós passamos por essas fases. Existem tratamentos que interferem na parte hormonal, que interferem como o nosso corpo vai ficar, mas você precisa passar por ele, entende? Existem situações que a gente fica debilitado às vezes, de estresse, uma situação muito agitada, mudanças, né, nas nossas vidas significativas, e isso faz com que engordamos ou que emagrecemos, e tá tudo bem. A gente vai voltar à normalidade, cuidar da nossa saúde, naquilo que nos faça sentir bem, né, estando saudáveis e tudo mais. E essas mudanças, elas ocorrem no corpo porque somos vivos, nosso corpo é vivo e ele conta uma história. O seu corpo ele te sustentou até aqui. Então você precisa ter orgulho de si, sabe? Orgulho de quem você é. E eu vou te contar uma coisa, algo pessoal. Eu já estive, pessoal, nas três situações, tá? Eu já estive com excesso de peso, eu já estive na situação de normalidade, com o meu corpo ali na faixa da normalidade, né, do meu peso, a minha altura, aquelas continhas lá que eles fazem, né, principalmente o pessoal de academia. Eu já estive ali no peso ideal e eu já estive muito magra, sabe? Numa situação desnutrida, precisando repor ali alguns nutrientes, algumas vitaminas, tá? Essa situação aí, que eu fiquei muito magra, com várias partes de ossos aparecendo assim no meu corpo, sabe? Ocorreu quando eu estava amamentando, né?
e eu tive que repor ali vitamina, eu fiquei muito magra mesmo. E não fiquei confortável comigo. E era comum alguém vir e falar da minha aparência, mas eu estava amamentando, não era algo que dava para parar de fazer. E meu filho mamava muito, e isso me debilitou um pouco, tá? Hoje eu já não amamento mais, meu filho já é um pouquinho maior, então eu já consegui voltar ali à minha normalidade, né? Claro que às vezes eu engordo, às vezes eu emagreço, coisas normais de mulheres. Mas eu vou falar uma coisa: nas 3 situações, até quando eu estive no meu peso ideal ali, tudo certo, alguém me criticou. E aí, quando eu parei para pensar, eu falei: nossa, não tem como acertar, né? Sempre vai haver críticas. E é por isso que nós precisamos estar preparados para a resposta. Que resposta que nós vamos dar para o outro? Porque o outro não deve nos invadir, sabe? A gente não deve permitir essa invasão. Eu vou deixar no primeiro comentário algumas frases, tá? Prontas ali para você memorizar. Quando passar por isso, tomara que não passe, mas se passar por situações assim constrangedoras de alguém criticar o seu corpo, você já vai ter uma frase ali memorizada para falar, tá? Vou deixar para vocês, tá bom? É isso. E o que a pessoa, na verdade, ela tá ali apresentando? Nem a crítica do seu corpo, sabe? Quando ela critica, isso conta, isso fala mais dela mesma, a forma como ela vê o mundo, como ela vê as pessoas, às vezes como ela se vê também. Então não pegue tudo para você, sabe? Pega aquilo que é bom e aquilo que não é bom você põe o seu limite. Saiba que você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa de valor. O seu corpo conta a sua história atual. Você pode mudar, de repente pode emagrecer, engordar, ficar na normalidade. Isso vai depender do que você está vivendo, tá? Nosso corpo é vivo, ele conta a nossa história, ele nos sustenta. E se alguém, mais uma vez, for ali invasivo com você, coloque o limite, tá? Seja falando do seu corpo, seja falando de qualquer coisa que te incomode, tá bom? O vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Um super beijo para você. Se gostou desse vídeo, memorize as falas. E se alguém estiver precisando ouvir isso hoje, manda para essa pessoa, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de ter ali o seu comentário ou o seu encaminhamento ali para alguém que esteja precisando também. Um beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.